Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2023 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão coloca esse circuito elétrico com 3 lâmpadas idênticas e cada uma delas está em paralelo com uma resistência Rzão. E ele fala que depois de um certo tempo, a lâmpada L2 acaba queimando e apenas a lâmpada L2, após vários dias, enquanto as demais permanecem acesas. Bom, no enunciado, ele quer saber o que acontece com o brilho das outras lâmpadas. Olha só, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada 2, o brilho das outras lâmpadas, os brilhos das outras lâmpadas serão o quê? Serão os mesmos? Serão mais intensos, menos intensos? Bom, vamos olhar primeiro para a corrente elétrica ao longo do nosso circuito. Como nós temos 3 conjuntos idênticos, até porque as lâmpadas são idênticas e as resistências também são idênticas, a corrente vai se dividir igualmente em cada conjunto. Não estou falando que a corrente vai ser a mesma na lâmpada e no resistor, mas a divisão que acontece no primeiro conjunto é a mesma divisão que acontece no segundo e também no terceiro. Então são 3 coisas com a mesma resistência equivalente e a corrente se dividindo da mesma forma. Vamos primeiro então colocar aqui a corrente elétrica chegando aqui do polo positivo da nossa pilha. Aí se divide uma parte para a lâmpada, certo? E outra parte para o resistor. Vou chamar, por exemplo, a corrente que passa na lâmpada de corrente 1 e a corrente no resistor vou chamar de corrente 2. Não sabemos, por enquanto, o quanto que vai para a lâmpada e o quanto que vai para a resistência. Mas a gente sabe que essa proporção das correntes é inversamente proporcional às resistências. Prof, como assim? Se a resistência da lâmpada é 2 vezes a resistência do resistor, então no resistor é que vai passar o dobro de corrente. Aí teria aqui na corrente 2 uma corrente de 2I, enquanto na lâmpada teria uma corrente de apenas I. Ou seja, a proporção das correntes é a proporção inversa das resistências. Onde tem o dobro de resistência, passa metade da corrente. Ou onde tem metade da resistência, passa o dobro da corrente. E a mesma coisa se fosse 3 vezes maior, 4 vezes maior e assim por diante. Bom, voltando aqui para o circuito, a corrente vai se somar aqui no finalzinho. Então temos um primeiro nó em que a corrente se divide e um segundo nó onde a corrente se soma novamente. E essa corrente se somando volta para o valor total e a mesma coisa acontece no segundo conjunto e depois no terceiro. Vou dar uma acelerada aqui agora. E vou colocar aqui também que a corrente elétrica total do circuito seria a soma da corrente 1 com a corrente 2. Simples assim. Agora vamos pensar no que acontece ao queimar a lâmpada 2. Bom, quando a lâmpada queima, é literalmente o seu filamento de tungstênio, a gente está falando de uma lâmpada incandescente, certo? O seu filamento derrete, ele literalmente queima e não passa mais corrente por aquela lâmpada porque o circuito ali fica aberto. Ou seja, você pode só ignorar a presença daquela lâmpada no circuito. Eu vou aqui, literalmente apagar a lâmpada 2 desse trecho do circuito. Mas cuidado, ainda passa corrente no circuito todo, porque temos do lado esquerdo um circuito fechado. Aqui onde tem a resistência Rzão, ainda pode passar corrente. É só pela lâmpada que não passa mais. Então vou apagar essa setinha aqui, vou apagar essa outra e essa outra também. Perfeito. O que aconteceu com o nosso circuito? A corrente elétrica total ficou maior, ficou menor ou permanece a mesma? Bom, vamos lembrar da primeira lei de Ohm. A corrente elétrica total do circuito seria a razão entre a DDP da bateria, a DDP total que o nosso circuito recebe, dividido pela resistência elétrica equivalente do circuito. Mas quem vai ser essa resistência equivalente? Bom, vou puxar aqui uma setinha. A gente vai dizer que é a soma das resistências de cada conjunto. Então, se eu tenho aqui um conjunto A, B e C, eu posso dizer que essa resistência elétrica equivalente é a soma. Vai ser a resistência do conjunto A
mais a resistência do conjunto B mais a resistência do conjunto C, já que todos esses conjuntos estão associados em série. Vou até fazer aqui também na figura para não ter erro, hein? O conjunto seria tudo isso, ó. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B e esse aqui é o conjunto C, em que cada conjunto nós temos uma resistência equivalente em paralelo. Então, para cada um deles, eu vou ter que abrir na regrinha do produto pela soma, ou seja, qual é a resistência do conjunto A. Vou ter que pegar a resistência da lâmpada, que eu vou chamar de RL, multiplicar pela resistência R do resistor e dividir pela soma da resistência da lâmpada com a resistência do resistor. Aí a mesma coisa para o conjunto B e também para o conjunto C. Então, nós teremos a soma desses três valores que até então seriam valores idênticos, né? Seriam todos de mesmo valor, já que eu tenho resistências iguais, tanto para a lâmpada quanto para os resistores. Porém, contudo, estou devendo, entanto, entretanto, pensa no que acontece com essa resistência aqui, ó, do conjunto B. Quando nós deixamos de ter a lâmpada, basta você colocar aqui a resistência do resistor R, certo? Então, não tem mais associação em paralelo, porque a lâmpada não existe mais. Acontece que remover uma resistência em paralelo significa aumentar a resistência equivalente daquele conjunto. Vou repetir, hein? Remover uma resistência em paralelo significa aumentar a equivalente daquele conjunto. Esse é o erro mais comum. De forma intuitiva, você podia pensar ao contrário. Ah, professor, se eu estou removendo uma resistência, eu tirei a lâmpada do circuito, poxa, então com uma resistência a menos, a equivalente acaba diminuindo. Nada disso. Com uma resistência em paralelo a menos, a equivalente daquele conjunto aumentou. E se eu estou somando essa resistência com a resistência do primeiro e do terceiro conjunto, então a equivalente total também acabou aumentando. Isso não é intuitivo, mas você pode fazer algumas continhas para verificar que isso é verdade. Então, o que eu estou te falando é que no final, com a queima da lâmpada, esse carinha daqui, ó, esse conjunto fica com maior. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Esse conjunto fica com maior resistência. Exemplo, vamos imaginar que o resistor R é igual a 3 ohms. Então aqui eu tenho 3 ohms e da lâmpada, antes dela queimar, né, com a lâmpada aqui ainda, certo? Vamos imaginar que ela tinha uma resistência de 6 ohms. Então RL igual a 6. E aí, quanto que seria o produto pela soma? A resistência equivalente desse conjunto B. Fazendo aqui 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, pode conferir que vai dar 2 ohms, né? Então aqui eu tenho, ó, resistência RB é igual a 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isso vai dar 2 ohms de resistência equivalente, certinho? Então ficaria 2 mais 2 mais 2, porque eu teria 3 conjuntos iguais, né? 2 ohms mais 2 ohms mais 2 ohms. Pensando que aqui no meio eu ainda tenho a lâmpada funcionando. Agora, se eu tirar a lâmpada, a resistência do conjunto B fica apenas 3 ohms. Se eu remover essa lâmpadazinha, volta a ter apenas o resistor R. Deixa eu até apagar tudo aqui, ó. Volta, 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 não tem mais a lâmpada. Então, esse conjunto B tem resistência de 3 ohms, enquanto o primeiro conjunto continuaria com 2 e o último conjunto continuaria com 2. Aí, na soma, ficaria 2 mais 3 mais 2. E 2 mais 3 mais 2 vai dar 7 ohms de resistência. Então, eu estou colocando valores numéricos só para te provar esse ponto de que remover resistência em paralelo aumenta a equivalente do circuito. Porque era isso que a questão estava cobrando, era isso que você tinha que enxergar. Entendendo essa lógica, vamos voltar para a primeira lei de Ohm. Se eu estou aumentando a resistência equivalente, a corrente elétrica total acaba diminuindo. E, poxa, se eu estou com menos corrente elétrica no total,
Ao se dividir pela lâmpada e pelo resistor, tanto no primeiro quanto no último conjunto, os dois carinhas recebem menos corrente do que antes. Ele vai se dividir proporcionalmente da mesma forma, então a proporção dessas duas correntes continua a mesma coisa, só que a corrente total reduziu. Então vai menos corrente para a lâmpada e menos corrente também para o resistor Rzão. Então tanto a lâmpada quanto o Rzão terão menos corrente e menos potência dissipada. O único que vai receber mais corrente do que antes e ter potência maior seria esse resistor Rzão aqui, ó. Esse cara, como não tem que dividir a corrente com a lâmpada, já que a lâmpada não está mais no circuito, esse cara vai receber uma corrente, comparado com antes, maior. E com isso vai ter uma potência maior também. Mas a pergunta foi sobre o que acontece com as outras lâmpadas, com L1 e com L3. E percebemos agora que elas realmente vão ter um brilho menor, pois recebem uma corrente um pouquinho menor do que antes. Gabarito, então, fica a letra C. Elas terão um brilho menos intensos. Bom, espero que tenha ficado claro. Na dúvida, lembre-se de colocar valores numéricos e aplicar ali a primeira lei de Ohm, calcular a resistência equivalente, se fosse preciso, até mesmo calcular as potências das lâmpadas. Muito obrigado e até a próxima aula.